Bom dia a todos. São 9h05. Existido o quórum, declaro aberta essa sessão ordinária da Primeira Câmara do dia 19 de novembro de 2024. Ordem do dia. Discussão e aprovação de ata. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada em 15 de 10 de 2024. Em discussão? Não havendo discussão, declaro aprovada a ata da primeira sessão da Primeira Câmara, realizada em 15 de 10 de 2024. Apreciação e julgamento de processos. Processos da minha relatoria. Processo 0006-2021, prestação de contas de gestão, exercício 2019, do Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE. São parte o senhor José Haroldo de Figueiredo Campos, que é o responsável. Indago ao procurador se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Essa aqui a letra é miúda, tem que botar o óculos aqui. Fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Diante do exposto, acompanho o posicionamento do controle externo desse tribunal e do Ministério Público de Contas e voto nos seguintes termos. Item 1, pelo julgamento regular com ressalvas da prestação de conta de gestão do Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE, do Fundo Financeiro do IPE, do Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais, do exercício 2019, sob a responsabilidade do senhor José Haroldo Figueiredo Campos, com fundamento no artigo 17, inciso 2, da Lei Complementar 0694, dando liquidação na forma do artigo 19 da norma em face da inobservância, a inconsistência do registro contábil das notas explicativas. 1.2, relatório anual e reavaliação atuarial intempestivo, atendimento parcial da Lei de Acesso à Informação. Item 2, determinar o atual gestor do IPE e do Fundo Financeiro do IPE, do Fundo Previdenciário e do Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais, observância dos itens de 1.1 a 1.3, acima, que motivará a ressalva das presentes contas, assim como a alimentação do sistema ELEGES, conforme estabelecido na IN do TCRR de número 04/2023. Determinar o atual gestor do IPE, do Fundo Financeiro do IPE, do Fundo Previdenciário e do Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais, para que tome as medidas necessárias para aumentar o número de servidores efetivos no controle interno, além de segregar as funções no intuito de aprimorar o controle interno daquele IPE. 4, determinar o atual gestor do IPE, do Fundo Financeiro, do Fundo Previdenciário e do Fundo Previdenciário Militares Estaduais, se já não o fez, a alimentação do sistema ELEGES, conforme o item 9.2 do voto, de acordo com a IN 04/2013 do sistema ELEGE, e as informações estabelecidas na IN do Tribunal de Contas, de número 04/2018, no item 9.3 do voto, todos no prazo máximo de 90 dias. 5, recomendar ao atual gestor da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, no sentido de adaptar o sistema de contabilidade do Estado de Roraima à exigência da legislação para os entes instituidores do regime próprio de previdência social, o RPPS. Excluir a responsabilidade dos senhores Eduardo Pazuello, Marco Antônio Alves, Rafael David Aires Alencar, Vemerson Batista da Silva, Rodrigo Alves Lopes, Marlisson Cajado dos Santos Lobato, nos termos do presente voto. Encaminhar cópia do relatório, voto e projeto de acórdão ao relator do biênio, relator do IPE, do biênio 2023-2024, para efetuar as medidas que julgar cabíveis em relação aos investimentos do Fundo Átrio Geração de Energia e a suspensão do certificado da irregularidade previdenciária no item 10 do voto. Encaminhar cópia do relatório, voto e acordo do presente ao presidente do Conselho Fiscal do IPE, em face das competências fixadas no artigo 40 da Lei Complementar 030
1999, ao presidente do Conselho Estadual e Previdência do IPE, em face das competências fixadas no artigo 119 da Lei Complementar 54/2021, ao Controlador-Geral do Estado, ao chefe do Poder Executivo Estadual para a ciência e providências que julgar pertinentes, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do presente voto, pelo arquivamento dos autos após cumpridas as formalidades legais. Então, aqui tem aquela pendência daqueles investimentos que foram feitos naquele fundo átrico, né, que eles ainda não conseguiram reaver total, mas, assim, cada ano eles tentam conseguir alguma questão. Tem, assim, o que tem de irregularidade mais forte, aqui é a questão do levantamento atuarial, que é obrigatório. Ocorre que, quando eles receberam o IPE, esse estava bastante atrasado, então é por isso que realmente ele não conseguiu fazer dentro do prazo. Então, por isso que não foi atribuído nenhuma responsabilidade ao gestor. É como voto. Em discussão. Em votação, conselheiro Bismarck. Conselheiro Dantas. Acompanho, Vossa Excelência. Então, declaro vencedor o voto da relatora, à unanimidade, que constituirão os acordos 357/2024, TCE Primeira Câmara, acordo 358/2024 da Primeira Câmara, 359/2024 da Primeira Câmara e o acordo 360/2024 da Primeira Câmara. Aqui é porque um da conta de gestão e os 3 fundos, né? O processo 0698/2022, também da minha relatoria, prestação de contas anuais, exercício de 2020, da Secretaria Municipal de Obras, da Secretaria Municipal, né, da Prefeitura de Boa Vista. São parte do senhor Daniel Pedro Rios Peixoto, que é o responsável. Indago ao procurador se quer fazer uso da palavra. Presidente, apesar de a manifestação nos autos, a manifestação pela regularidade, e também pelo que consta nos autos, a gente acompanha a mesma manifestação, mas me chama a atenção, e é algo que tem que trazer para a reflexão do colegiado, as últimas conversas que nós tivemos com os professores da Universidade de Brasília, que trabalham nessa área específica, nos chama a atenção a nossa deficiência em fiscalizar efetivamente determinadas obras, no município e também no Estado. A gente foi fazer uma ronda, que eles chamam de ronda, a gente visitou com os engenheiros da universidade, a professora Cláudia e o outro professor responsável pelo laboratório, e a gente visitou algumas ruas da cidade e, pelo olho nu, sem fazer análise, a gente estava escolhendo algumas que a gente vai começar a fazer análise, que os equipamentos chegaram aqui, o coletor, vários equipamentos, e eles, assim, disseram que 80% das obras, em tese, a olho nu, no visual, teriam um problema na execução. E a gente não faz ainda esse monitoramento da execução de obras de asfalto, e nem de aterro, e nem de, como é que chama, recuperação de vicinais e outras coisas. E fizemos um teste, foi o primeiro trabalho junto com a CGU, lá na 205, aquele trecho urbano que, saindo para Alto Alegre, não sei se vocês viram que foi duplicado, e foi feita uma coleta de material lá, apenas do asfalto. A gente não coletou a base, porque ainda não tinha chegado o equipamento. Agora que o equipamento chegou para coletar a base e subbase. E a gente está terminando o relatório, que eles fazem o relatório, eu pedi para eles fazerem laudo e prova e contraprova, porque os valores são altos e a empresa não vem discutir. E a gente tem uma quantidade muito grande de buracos e de problemas, não é a conservação. Segundo eles, é a execução da obra.
E, quando eu fui ver o processo, a gente estava olhando a pauta essa semana e viu que tinha um processo da Secretaria, e a gente não vê dentro do nosso próprio trabalho, ou até do Ministério, ou do próprio controle externo, nenhum trabalho de execução. A gente analisa muito o papel, mas não analisa a obra em si, se a obra foi bem executada ou não foi bem executada. Então, eu acredito que, a partir do ano vindouro, de 2025, que a gente vai estar com o laboratório em atividade já, graças a Deus, a gente vai propor para que os próprios engenheiros do tribunal, eles possam a gente fazer, que a gente não tem esse corpo técnico, até porque a gente não tem servidor concursado, a gente tem servidor cedido do tribunal e do Estado, mas fazer a parceria com o tribunal para que a gente possa fazer essa execução. A gente vê muitas obras deteriorando em pouco tempo, não é em si a obra em si, é a execução da obra que está mal feita. É a base, ou é a camada, ou é o asfalto, ou é o betume. A gente foi verificar a decomposição, a gente está com uma deficiência do CAP, um percentual que era para ser de 60%, está com 40%. Foi aí que eu pedi a contraprova, porque só aí tu tem uma deficiência de 20%, ou melhor, de 33%, e essa deficiência prejudica a durabilidade do asfalto aí em pelo menos 1 ano e 2 anos. E a garantia da obra é de 5 anos, né, pela lei de licitações, e a nova também exige que todo contrato tenha uma garantia de conservação, pelo menos de 5 anos. Então, só fazer essas ponderações, porque nas próximas, quando a gente for atuar, eu já vou pedir, eu vou até pedir para o próprio tribunal, para que a gente possa fazer essa verificação em loco de algumas obras que vão ser sorteadas. A gente vai fazer aleatório mesmo. Obrigado, presidente. Só essa ponderação. Na verdade, esse processo não tem nenhum achado de auditoria. Não. Né? Tem nenhum achado de auditoria, nem na parte contábil, nem tanto que é uma conta regular. Essa ponderação feita pelo Ministério Público de Contas é o acompanhamento concomitante tão solicitado, né, e tão importante, né, para as cortes de conta. Só que, infelizmente, a gente não tem pessoal suficiente. Agora, com concurso, né, no início do final do exercício, agora, no início do ano, eu acredito que a gente vai poder fazer, já que o Ministério Público está com esse laboratório. Eu acho que é uma excelente oportunidade para se fazer, porque depois da obra pronta não tem como se verificar se o preparo foi feito adequado, né? Mas, então, eu vou ler a parte dispositiva do voto. Assim, conforme todo acima exposto e convergindo com o posicionamento do controle externo e do Ministério Público de Contas, voto pelo julgamento regular das contas da Secretaria Municipal de Obras de Boa Vista, exercício 2020, sob a responsabilidade da senhora Alexandra de Almeida Pereira, secretária, com fundamento no artigo 17, inciso 1 da Lei Complementar 06, dando-lhe quitação na forma do artigo 18 da mesma norma, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do presente voto, pelo arquivamento dos autos após cumpridas as formalidades legais. É como voto. Em discussão. Em votação. Conselheiro Bismarck, ou conselheiro Dantas. Com a relatora. Declaro aprovado o projeto de acordo de número 361/2024, TCE, Primeira Câmara. Processo 3021/2022, tomada de conta especial da Prefeitura Municipal de Normandia. São partes o senhor Eurisson do Carmo Lima, o senhor Roane Beatriz Pereira Lustosa e o senhor Weston Paulino Berto Raposo, que é o responsável, que é o prefeito. Indago ao procurador se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Fazer a leitura do parte dispositiva do voto. Diante do exposto, acompanhando parcialmente as manifestações do controle externo e opinamento do Ministério Público, voto pela irregularidade da presente tomada de conta especial, nos termos do artigo 8º
combinado com o artigo 17, inciso 3 da Lei Complementar 0694, uma vez ficou demonstrado dano ao erário na aplicação dos recursos recebidos pelo município de Normandia, por força da Lei 1.687/2022, regulamentada pelo Decreto 32.707-E de 2022, para fazer face ao socorro emergencial em decorrência das intensas chuvas ocorrido no ano de 2022. Pelo ressarcimento da quantia de R$ 600 mil, devidamente atualizada, a ser atribuída solidariamente ao senhor Weston Paulino Berto Raposo, prefeito, senhor Eurilson do Carmo Lima, fiscal do contrato, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar 0694, relativo à despesa de locação de 8 veículos ao custo mensal de R$ 15 mil pelo período de 5 meses, da qual não foram fornecidas documentações que comprovem a despesa, pela aplicação de multa individual de 20% do dano causado ao erário aos condenados em débito do item 2 deste voto, senhor Weston Paulino Berto Raposo, prefeito, senhor Elison do Carmo Lima, fiscal do contrato, com fundamento no artigo 62 da Lei Complementar 0694, combinado com o artigo 291 do Regimento Interno, a ser revestida em favor do ente prejudicado no caso dos cofres da Prefeitura Municipal de Normandia, pela aplicação de multa individual equivalente a 20 UFES ao senhor Weston Paulino Raposo e à senhora Rônia Beatriz Pereira Lustosa, controladora-geral do município, a ser revestida ao Fundo de Modernização desse tribunal, com fundamento no artigo 63, inciso 2 da Lei Complementar 0694, combinado com o artigo 292, inciso 2 do Regimento Interno, em decorrente das seguintes irregularidades: fragilidade dos documentos apresentados na falta de transparência na aplicação dos recursos referente à aquisição e distribuição de cestas básicas. 4.2, não disponibilização das informações no portal de transparência do município, nos termos do que determina o inciso 6 do parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 12.527/2021, a Lei de Acesso à Informação. 4.3, omissão quanto à implantação do sistema de controle de atos capaz de salvaguardar o interesse público e de demonstrar e comprovar a boa regular aplicação dos recursos financeiros geridos. 4, construção de 4 pontes com recursos emergenciais sem devida cobertura contratual. Que seja fixado um prazo de 30 dias ao responsável para que comprove o efetivo recolhimento da multa e do débito perante o tribunal, nos termos do artigo 24, inciso 3, a linha A da Lei Complementar 06, combinado com o artigo 215, inciso 3, a linha A do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, expirado o prazo, item 6, expirado o prazo ao que se refere o item anterior, sem que os responsáveis comprovem o adimplemento, que seja determinado o desconto integral ou parcelado da dívida sob salários, proventos, subsídio dos responsáveis, observados os limites previstos na legislação pertinente, conforme preceitua o artigo 29, inciso 1 da Lei Complementar 0694, combinado com o artigo 222, inciso 1 do Regimento Interno TCRR, que seja autorizada desde já a cobrança judicial do débito imputado e da multa combinada com base nos artigos 29, inciso 2 da Lei Complementar 06, combinado com o artigo 222, inciso 2 do Regimento Interno, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do voto, pelo arquivamento dos autos cumpridas as formalidades legais. Só uma explicação, esse recurso é aquele recurso que foi transferido aos municípios em caráter emergencial. Esse aqui tratava-se de para alugar carros, a aquisição de cestas básicas para atender a questão da questão emergencial das enchentes, aí as obras de engenharia, né, implantação aqui, no plano de trabalho, estava a implantação de drenário, bueiros e ponte, no valor desse valor. Aí o seguinte, aqui foi imputado parcialmente ao Ministério Público, com relação ao controle externo, aqui eles imputaram a questão do BDI, e eu não imputei esse débito de BDI, porque tratava-se de uma situação emergencial, o que realmente ficou caracterizado dano ao erário, na minha avaliação,
foi esses 600 mil, que era para alugar veículo, e tanto o fiscal do contrato como o prefeito, ele não conseguiu, não apresentou nenhuma justificativa, quais eram os carros, quem era o motorista, o combustível. Então, assim, não comprovou nada. Há uma fragilidade também na questão da cesta básica, que ele apresentou uma relação, mas não tinha recebimento, mas isso a gente não, tanto o controle externo, e eu acatei o controle externo, o Ministério Público também, não solicitou devolução desses valores. Então, ficou restrito realmente aos 600 mil da contratação dos veículos. É como voto. Em discussão? Em votação, conselheiro Bismarck. Conselheiro Dantas. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Então, declaro aprovado o projeto que constituirá, o projeto de acordo que constituirá o acordo 362/2024, TCE, Primeira Câmara. Agora, processo 3274/2022, é uma fixação de novo prazo em cumprimento do acordo 153/2024, da Câmara Municipal de Normandia e da Prefeitura Municipal de Normandia. São partes do senhor Aníbal Bruno da Silva. É uma proposição, trata-se de monitoramento de acordo, né, que, pela nossa lei, é o próprio relator que faz esse monitoramento. Então, foi, no projeto de acordo, o de 153/2004, tinha fixado um prazo de 60 dias para que os responsáveis, quem vier sucedê-lo, adotem medida necessária ao pleno funcionamento do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão, no site eletrônico do Portal de Transparência, nos termos do artigo 9º da Lei 12.527/2001, a Lei de Acesso, sob pena de multa diária, consoante ao previsto no artigo 63, inciso 4 da Lei Complementar 06. Até hoje não foi implementada, diante do exposto, né? Então, eu fixei um prazo de 15 dias, a contar da intimação, para que o presidente da Câmara de Normandia, senhor Aníbal Bruno da Silva, comprove perante ao tribunal a adoção das providências quanto ao pleno funcionamento do Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão no site eletrônico do Portal da Transparência, nos termos do artigo 9º da Lei 12.527/2011, sob pena de multa diária, atuando o processo autônomo no valor equivalente a 5 FES, que começa a incidir no dia seguinte do prazo expirado até que seja adimplida a obrigação nos termos do artigo 63, parágrafo 4 da Lei Complementar 06. Em discussão a proposição? Conselheiro Bismarck. Em votação? Conselheiro Dantas. Pela aprovação. Então, declaro aprovado o acordo de número 363/2024, TCE, Primeira Câmara. Agora, os processos de relatoria do eminente conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo 1206, é uma representação, exercício de 2016, da Câmara Municipal de Boa Vista. São parte o senhor ROLF e outros. Indago ao procurador de contas, quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Com a palavra, o eminente relator, para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Qual o número desse? Processo 1206/2017. Tá. Representação, supostas irregularidades na contratação da Universidade Estadual de Roraima para a realização do primeiro concurso para cargo de procurador da Câmara Municipal de Boa Vista. Ilegalidades não identificadas, improcedência e notificação das partes. Arquivamento após o cumprimento das formalidades legais. Esse é o meu voto, senhora presidente. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do eminente relator. Conselheiro Dantas? Acompanho o relator. Declaro aprovado o voto do eminente relator e constituirá o acordo 364/2004, TCE, Primeira Câmara. Processo 3540/2017, é uma representação do exercício de 2017, no Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE. São partes o senhor José Haroldo Figueiredo Campos, que é o responsável, o senhor Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho, que é o responsável,
E a senhora Patrícia Elbert Piloneto, que é a responsável. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Com a palavra, o eminente relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Conselheiro Bismarck. Senhora presidente, colegas de Câmara, aqui trata de uma representação feita pelo próprio IPER, em face de uma beneficiária, alegando suposta ocorrência de fraude referente a alguns benefícios previdenciários. Durante a instrução, identifiquei que não houve fraude nem má-fé da beneficiária, mas houve sim um enriquecimento sem causa. Ela recebeu algumas parcelas de forma indevida. E o voto vai nesse sentido, não apenas para evitar o enriquecimento sem causa, que não é nem isso, foi um erro da licitação, e ela não ficou demonstrada nenhuma conduta de má-fé por parte da beneficiária. Então, o voto é apenas para a devolução dos valores recebidos e sem aplicação de qualquer penalidade. Então, o voto é no sentido de ocorrência de dano erário, mas ausência de má-fé. E apenas pela devolução dos benefícios indevidamente recebidos, que na época ele totalizava R$ 4.481,98. E aí, com a devida correção e procedimentos legais. Esse é o voto. Em discussão? Em votação, eu acompanho o voto do eminente relator, até porque ela até no próprio quando ela foi citada, né, ela até se manifestou em devolver o valor que recebeu indevidamente, né? Então, isso, mais uma vez, caracteriza que hoje não houve má-fé e ela estava de licença médica, que a gente não pode contestar aqui, né, no tribunal. Eu acompanho o voto do eminente relator. Conselheiro Dantas. Com o relator. Declaro aprovado o voto do eminente relator, que constituirá o acordo 365/2024, TCE Primeira Câmara. Processo 5920/2019 é uma representação da Secretaria de Estado de Saúde, CESAL. São partes a senhora Ruth Caroline Fio, né? Barros, que indago ao procurador se quer fazer uso da palavra. A palavra ao relator, conselheiro Bismarck, para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Senhora presidente, aqui trata de uma representação, mas em parte uma servidora que então estava acumulando 3 cargas públicas. Durante o período ela acumulou 2 inacumuláveis, que eram do Detran e outro de técnico de enfermagem, e durante o período de tempo ela estava acumulando 3, 2 na área de saúde e 1 de agente do Detran. Mas quando foi dada a oportunidade para a servidora se manifestar, ela pediu exoneração dos cargos de técnico de enfermagem e do técnico dois cargos de técnico de enfermagem, a CESAL e da Prefeitura, ficando apenas com o cargo de agente de fiscalização do Detran. E que nos termos do artigo 127, lhe é dada essa prerrogativa. É como se fosse dada uma chance do servidor Corrigir, né? Corrigir essa impropriedade. Então, ela pediu exoneração, saneou a questão da acumulação indevida, e por isso o voto é pelo julgamento pela improcedência da representação e posterior acumulação posterior arquivamento do processo após o cumprimento da atividade legal. Esse é o voto. Em discussão, eu acompanho o voto do eminente relator. Conselheiro Dantas. Com o relator. Então, declaro aprovado o projeto de acórdão de número 366/2024, TCE Primeira Câmara. Processo 2185/2020 é uma representação exercício de 2020 da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL. São partes o senhor Cláudio Galvão dos Santos, que é o responsável. Indago ao procurador se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Com a palavra o eminente relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Senhora presidente, eu queria apenas destacar, até essa leitura da parte dispositiva, a atuação do tribunal. A tal de edital
cautelar, suspendendo o pregão prejudicial. Não, acho que não é esse, não. Não é esse não? Não. Não 2185 não? Esse tem pregão? Esse não é aquele que era para as UBS funcionar 24. Desculpa. 2185. Isso, não, com certeza. Desculpa, eu confundi aqui. Aqui, esse aqui não tem que fazer nenhuma consideração. O voto é uma representação pelo do MPC, em razão da ineficácia no atendimento ao público nas UBS em Boa Vista, a decisão pela política de objeto, né, nos termos do artigo 157, inciso 4, e 206 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, combinado com o artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil. Notificação das partes e arquivamento do feito após o cumprimento de todas as formalidades legais. Em discussão, em votação, eu voto acompanho o voto do eminente relator. Com o Seria- relator, presidente. Declaro aprovado o voto do eminente relator, que constituirá o acórdão número 367/2024, TCE Primeira Câmara. Processo 2351/2020 é uma representação, exercício de 2020, Secretaria de Estado da Saúde, CESAL. São partes o senhor Laerte Rosedo de Freitas Lamosier, que é o responsável, o senhor Ranieri, não sei nem pronunciar esse nome aqui, Schneider Leite de Lima, que é o responsável, o senhor Edilson Damião Lima, responsável, o senhor Marcelo de Lima Lopes, que no caso era o atual secretário de Saúde. Indago ao procurador se quer fazer Não, uso da presidente. palavra. Com a palavra, o relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Senhor presidente, aqui também trata de uma representação por parte do Ministério de Contas, em face da CESAL, em razão de uma série de alagamentos que ocorreram no ano de 2020, que evidenciaram fragilidade da estrutura do hospital, geral de Roraima. Durante a representação, na verdade, de 2020, durante esse tempo, no decorrer da discussão, foi comprovado que a gestão tomou várias providências no sentido de reformar as estruturas e até construir, finalizar o bloco o novo bloco da SESA. Agora, se essas reformas realmente sanaram todas as impropriedades estruturais do hospital geral, nós vamos saber. Por isso, o bloco também no sentido de inserir essa fiscalização na concomitância do ano que vem. Então, vou ler todo o teu voto, para que vossas excelências entendam mais ou menos o que realmente a gente está pedindo, Vistos relatados discutidos esses autos, acordam os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, reunidos em sessão ordinária da primeira Câmara, por maioria ou unanimidade de votos, ante as razões expostas do conselheiro relator em 1. Julgar que de procedência da presente representação. 2. Afastar os achados de auditoria, constantes nos subitens 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 do relatório de inspeção 03/2020. Esse relatório é de 2020, foi dedicado à sua unidade. Excluir as responsabilidades dos seus Marcelo Lima Lopes, Ranieri Schneider Leite Lima, Laerte Urzedo de Freitas Lamenier e Edilson Damião Lima, os termos do voto do relator. Submeter ao pleno do TCE de Roraima, para incluir no Plano Anual de Fiscalização 4/2025, a ação de acompanhamento concomitante, com o objetivo de verificar os subitens 3.3.1 a 3.3 do relatório de inspeção 03/2020, abrangendo tanto as novas estruturas quanto as antigas e reformadas, no que tange à efetividade das ações implementadas pela CESAL no período de 2018 a 2020, para solucionar os problemas estruturais do HGR evidenciados à época. Então, é nesse sentido, avaliar
está devidamente íntegro no respeito às suas estruturas. Item 5, aprovar o presente projeto de acordo. Item 6, arquivar o presente feito após cumpridas todas as formalidades legais. É como eu voto, senhor presidente. Em discussão? Conselheiro Bismarck, o item 4, seu voto, submeter ao pleno, né? É porque, pelo que eu li do voto, é o seguinte, além dessa questão do alagamento, o controle externo identificou mais 3 questões, né? A questão de acessibilidade do prédio, a irregularidade, a questão da fragilidade das instalações elétricas, o sistema de segurança, né, e combate ao incêndio, que parece que não tem lá. E a questão do alagamento, a gente sabe que isso é um fato recorrente, todo inverno tem, né? Aí, o que eu achei assim, que seria mais eficiente, se a gente desse uma determinação para que a CESAL fizesse uma revisão geral nessas questões que foram levantadas. Porque, assim, a questão da concomitância, a gente sabe que a gente tem muito problema aqui no tribunal para realizar concomitância. Será que fazendo uma determinação para que ela faça uma revisão geral nessas 3 questões que foram levantadas no relatório de auditoria não seria mais eficaz? Assim, eu sei que Vossa Excelência é o relator do processo, né? Então, assim, na minha avaliação, eu acho que se a gente determinasse que fizesse essa revisão, seria mais eficaz do que a gente... porque a concomitância a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir implementar no tribunal, né? A gente, para dar cautelar, a gente só estava fazendo a concomitância quando dá cautelar. Eu não sei, assim, a posição de Vossa Excelência. É claro que eu vou acompanhar Vossa Excelência, mas, assim, eu acho que seria mais oportuno a gente dar uma determinação para que fizesse uma revisão, porque mesmo depois de 2022, a gente já viu episódio de alagamento mesmo. É porque é um prédio antigo, com muitas deficiências, inclusive eles colocaram que não tem, as lajes não tem impermeabilização. Então, assim, é um prédio muito antigo que realmente toda hora tem deficiência. Eu não sei, assim, a posição de Vossa Excelência. Foi o mesmo caso daqui, quando a gente reformou, que a gente nem ia mexer quando a gente nem ia mexer na parte elétrica. Quando eu vi, era um caminho de rato, tudo assim. Digo, meu Deus, vai dar um incêndio e matar todo mundo aqui, vamos fazer uma questão. Então, assim, eu não sei. Uhum. Para cá houve uma série de reformas, né? Eu acho, assim, na minha visão, o projeto já tem seguro essa determinação, mas sem prejuízo da nossa inspeção do outro. Eu acho que é a maneira mais confiável da gente atuar do que jogando para o próprio responsável, né? E aí vai tendo conforme a conveniência. Porque isso aí a gente não pode, isso aqui a gente não pode julgar aqui, né? A gente tem que mandar para o pleno. Que na próxima sessão do dia 11, a gente vai ter a aprovação do PAF, né? Então, justamente lá no PAF, né, a aprovação do PAF de 2025, a gente incluir ou não essa questão. Aí o pleno decide, conforme a própria estrutura do tribunal. Certo. Eu acho que é uma ação de altíssima relevância a gente acompanhar essa questão estrutural da gente, depois de tantas reformas que já foram feitas, né? Certo. Porque, assim, durante a gestão do feito, o Jesus conseguiu comprovar que tomaram medidas. Eu vi. Tá bem caracterizado, né? Sim. E a praça que é a questão daquele fato, do alagamento. Mas será que foram efetivas? Você acabou de explicar o procurador por outras estradas, né? Um programa de execução. Então, seria, na verdade, para avaliar essa execução. Certo. Então, A gente pode incluir, sem problema nenhum, até a sugestão do excelência, mas eu penso que a gente poderia incluir essas questões. e esse assunto vai ser decidido pelo pleno, né? Mas só assim, tá bom. Ok. Fica essa
Certo. Ok, então. Conselheiro Dantas? Acompanho o relator. Também. Então, declaro aprovado o acordo que constituirá o 369/2024, TCE, opa, desculpa, o 368, TCE da primeira Câmara, né? Aí o processo 0865/2021, é uma representação da Prefeitura Municipal de Rorainópolis, o senhor Leandro Pereira da Silva, representado, o senhor Clóvis Gonçalves dos Santos, representante. Indago ao procurador se quer fazer uso da palavra. Com a palavra o relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Tá. Questão da concordância, né? A importância da concordância, nesse processo especial, a atuação firme e tempestiva do promotor, então, né? Ele suspendeu o perdão com base nisso, ele direcionado. Tudo isso agora, na discussão, constatado, ele está realmente existindo, falha no estado no estado do prego. Então, com essa decisão, na concomitância, né, nós evitamos o eventual direcionamento no contrato possivelmente ruim para a administração pública e também até mesmo procedimento de algumas irregularidades mais graves ainda, né, que deveriam ocorrer. Então, como é ressalta aqui nesse ponto, né, na concomitância, né, nós não só estamos as ilegalidades, como tempestiva e efetiva, né, evitando prejuízo ao trabalho, bem como também não evita consequências mais graves aos próprios responsáveis, né, atuando não apenas como órgão fiscalizador, mas também como parceiro do responsável, conduzindo ao melhor caminho e promovendo a boa governança. Então, só enfatizar aqui mais uma vez que eu acho que deve ser o foco desse Tribunal de Contas que está à frente, realmente atuar na concomitância. E o voto é no sentido, aterrar o gestor pelas ilegalidades constatadas no municipal, isso é suspenso, e determinar ao atual prefeito, decisão de 2021, essa aqui é outro prefeito, para que ele anule definitivamente esse edital, em face de todas as irregularidades constatadas. Esse é o voto, presidente. Em discussão. Aqui, conselheiro Bismarck, o senhor está falando sobre a questão da multa diária, né? Se o prefeito não mandar, né? Isso, A gente não pode só dar multa, porque a multa diária não é no segundo momento, porque é a primeira vez que a gente está dando prazo para esse prefeito. A multa diária, como o papel atualmente, ela pode ser dada a qualquer momento, dependendo do processo técnico, sabe? Nós podemos usar conforme as circunstâncias de cada processo. Isso aqui para poder forçar a obrigação de fazer o professor e comprovar para o tribunal que ele efetivamente anulou, né? O pregão. Porque o pregão foi... eu até fiquei meio em dúvida desse processo, mas depois eu vi que era fruto de uma cautelar, né? Fruto de uma cautelar e, na verdade, isso aqui a gente está julgando hoje o mérito da cautelar, né? E como não foi encaminhado nem o expediente para o tribunal, falando de que foi anulado, né? Que eles a cautelar foi para ele suspender, né? E agora a determinação é para que ele mande o documento dizendo que o processo foi nulo, anular, né? O processo. Bom, o meu questionamento só era com relação à questão da multa diária, que eu entendia que nesse primeiro momento seria o apenamento de uma multa simples. A multa é para o prefeito. É para o atual prefeito, porque ele não é mais. Lembra, esse aí, ele acho que renunciou ao cargo, aí assumiu o vice e o vice foi reeleito, que hoje é o seu Pinto do Equador. O nome do homem é Alessandro, mas é conhecido como o Pinto do Equador, porque ele é do Equador. Né? Então, assim, a minha dúvida é só que, assim, eu aplico multa diária, depois eu primeiro aplico multa normal e no segundo momento é que eu aplico multa diária. Se ele não atender, aí que eu faço uma proposição de multa diária. Então, a minha questão é só essa aí. Conselheiro Dantas. Eu vou acompanhar o relator, porque o processo já vem de uma cautelar, em que ele não atendeu as solicitações do tribunal,
como o relator fez esse juízo, né, de que... Para agilizar, né? Isso. Então, eu acompanho o relator. Então tá. Então declaro aprovado o projeto, né? Aqui no mérito eu votei com o relator, apenas é só questão de multa, né? Mas é tudo ok com o relator. Declaro aprovado o projeto de acordo de número 369/2024, TCE, Primeira Câmara. Agora, julgamento em bloco, processo de prescrição. É da minha relatoria o processo 4095/2018, a prestação de conta de gestão, exercício de 2015, Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, responsável, senhor Juscelino Kubitschek Pereira, senhora Ana Helena Gonçalves Barros e a senhora Michele Baltazar da Silva, e o senhor Luiz Eduardo de Castro Castilho. Diante do exposto, divergindo do controle externo, com a sugestão do parquê de contas, voto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente para o exercício da pretensão punitiva e ressarcitória e a consequente extinção do processo com resolução de mérito nos termos do artigo 61A e 61B da Lei Complementar 06, combinado com o artigo 8º, parágrafo 1º, 2º e 3º da Resolução 010/2023, alterada pela Resolução 08/2024, TCE, RR, e os artigos 487 e 488 do CPC, das contas de gestão do Departamento de Trânsito, DETRAN, sob a responsável senhor Juscelino Kubitschek Pereira, no período de 1º de 1 a 15/10/2015, e o senhor Luiz Eduardo Silva Castilho, no período de 3/11 a 31/12/2015, a senhora Ana Helena Gonçalves Barbosa, chefe da contabilidade, a senhora Michele Baltazar da Silva, chefe do controle interno, pela quitação dos responsáveis, na forma do parágrafo 2º do artigo 212 do Regimento Interno, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do presente voto. Arquivar o presente feito após cumpridas as formalidades legais. Como voto? Conselheiro Dantas? Com Vossa Excelência. Declaro aprovado o projeto de acordo de número 370/2024, TCE, Primeira Câmara. Processo 1900/2020, requerimento para que o TCE acompanhe certames licitatório de ocorrência pública de número 4 e 5 da Secretaria Municipal de Obra da Prefeitura Municipal de Boa Vista. São parte a senhora Alessandra de Almeida Pimenta Pereira, que é o responsável. Esse processo aqui foi um requerimento da chefe do Poder Executivo, que solicitou para que o tribunal fizesse o acompanhamento das obras lá da Orla. Só que o processo prescreveu. Diante do exposto, divergindo tanto o procedimento do controle externo quanto do Ministério Público, voto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente para o exercício das pretensões punitivas e ressarcitórias e a consequente extinção do processo com resolução de mérito nos termos do artigo 61A e 61B, TCE 0694, combinado com o artigo 8º, parágrafo 1º, 2º e 3º da Resolução 010/2023, alterado pela Resolução 08/2024, TCE, e os artigos 487, inciso 2, 488 do CPC, que seja dado ciência da presente decisão aos responsáveis pela aprovação dos projetos de acordo no termo do presente voto, pelo arquivamento após cumpridas as formalidades legais. É como voto. Conselheiro Dantas. Com a relatora. Declaro aprovado o projeto de acórdão de número 371/2024, TCE, Primeira Câmara. Agora, são os votos... É o 371, né? É 371, né? Isso. Agora, os julgamentos em bloco dos atos de pessoal, né? Da minha relatoria, é o processo 2950/2022, é um registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade especial de professor, que é do IPE,
São parte a senhora Adriana Siqueira de Melo Padilha, que é a responsável, o senhor Raimundo Gesso Guedes, que é o beneficiário. O processo 3071-2022, registro da concessão pensão civil por morte do servidor nativa, modalidade vitalícia, regime de previdência social dos servidores públicos do município de Boa Vista, Precém. Parte a senhora Nicole Rafalé da Costa, que é a responsável, a senhora Noêmia Isabel Ramires, que é a beneficiária. Processo número 0648-2023, registro de ato de concessão pensão civil por morte de servidor nativa, modalidade temporária, Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE, responsável, a senhora Adriana Siqueira de Melo Padilha, e a senhora Maria Clara Mendonça da Silva, que é a beneficiária. Processo número 1404-2023, registro de ato de concessão de pensão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE. Senhor parte, senhor Henrique Manuel Fernandes Machado, que é o beneficiário, e a senhora Adriana Siqueira de Melo Padilha, que é a responsável. Processo 2049-2023, registro de ato de concessão de aposentadoria por invalidez, proventos integrais, Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE. Responsável, senhora Sinária de Castro Machado Pontes, beneficiário, senhor Reginaldo Gomes de Azevedo. Processo número 2956-2023, ato de reversão de concessão de aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais do IPE, responsável, senhora Sinária de Castro Machado Pontes, beneficiário, senhor Tarcísio Santos Faria. Processo número 3630-2023, registro de ato de concessão de pensão civil por morte de servidor nativa, modalidade vitalícia do IPE, responsável, senhora Sinária de Castro Machado Pontes, beneficiária, senhora Vânia Maria Correia Martins. Relatoria agora do conselheiro Bismarck. Processo 4068-2020, registro de ato de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, regime de previdência social dos servidores públicos do município de Boa Vista. Responsável, o senhor Paulo Roberto Bragato, beneficiário, senhora Belmira Cira dos Santos Vieira. Processo 4502-2020, registro de ato de concessão de pensão civil por morte de servidor da atividade do IPE, responsável, senhora Adriana Siqueira de Melo Padilha, beneficiário, senhor Alexandre Silva Magalhães, senhor Alain Cândido da Silva Magalhães. Processo 3426-2021, registro de atos de concessão de pensão civil por morte de servidor público na inatividade, modalidade vitalícia e temporária do IPE. Responsável, senhora Adriana Siqueira de Melo Padilha, beneficiário, senhora Lívia de Andrade Mônego e Anne Carolina de Andrade Mônego. Processo 3931-2021, registro de ato de concessão pensão civil por morte da servidora pública na ativa do IPE. Responsável, senhora Adriana Siqueira de Melo Padilha, beneficiário, senhora Yasmin Santos de Souza, Jasmine Moniele Rodrigues Souza, Maria Cecília Santos de Souza e Nariele dos Santos Silva. Processo 0036-2022, registro de ato de concessão pensão por civil por morte de servidor nativa, Instituto de Previdência do Estado de Roraima. São responsáveis o senhor José Haroldo Figueiredo, que é o responsável beneficiário, o senhor João Kevin Alves de Nascimento, a senhora Ana Karen Alves Nascimento, a senhora Iodete Alves Nascimento. Processo 3611-2022, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, regime de previdência social dos servidores públicos do Ministério de Boa Vista, Precém. Responsável, o senhor Cleito da Silva Pinheiro, beneficiária, a senhora Alcileia da Silva Galvão. Indago ao procurador se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Em votação, né, conselheiro Bismarck. Com a eminente relatora, senhora presidente. Eu também voto com os votos do eminente relator, conselheiro Bismarck, conselheiro Dantas. Acompanho os respectivos relatores. Tá. Então, declaro aprovado os acórdão de número 372 a 384/2024, essa é a primeira Câmara. Comunicações.
Ministério Público. Só para não passar em branco, presidente, na quinta e na sexta-feira, nós teremos nosso terceiro congresso. Chegar as pessoas. Infelizmente, o destino cancelou por questão do voo. E o doutor Sebastião Alves vai fazer a abertura amanhã. E na sexta nós teremos a oficina do Daniel Amanhã não, Camargo. quinta-feira, né? Quinta, perdão. Que amanhã é quarta, né? Feriado, né? Na quinta-feira teremos a abertura e na sexta teremos uma oficina com o jornalista Daniel Camargo, que é um baita jornalista investigativo. Teremos a participação de alguns colegas do Ministério Público, o conselheiro Durval, vai vir uns 5 ou 6 conselheiros que confirmaram, e o doutor Rui Marcelo, lá do MPC do Amazonas, o presidente da Ampicom, Bandeira de Melo, e vão vir os 2 jornalistas, que é o Caco Barcelos e o Cabrini. Eles vão participar de uma oficina junto com o Daniel Camargo e vão falar de temas envolvendo a questão de matérias na região norte, principalmente cobertura na área indígena. E para terminar, teremos a palestra do Davi Copenaua, que é uma liderança indígena. Então, ontem, todas as inscrições, a gente abriu 1000 inscrições, elas foram encerradas ontem, já tem 1000 pessoas inscritas. Eu até estou preocupado, porque lá na OAB só cabem 500, e as inscrições foram abertas com base no teatro. Mas, como não fica simultâneo todo mundo, eu acredito que não vai ter problema de espaço. Mas a gente espera que será transmitido pela TV Assembleia e terá um momento com a participação do Cabrini, eles ficaram de mandar essa pauta, de marcar a pauta também, para que a gente pudesse discutir esses temas. Temos pessoas que vão tratar de antropologia, o promotor Márcio Rosa, e será um espaço de debate. E agradece muito a presidente do TCE, que está nos ajudando, o conselheiro Célio está nos ajudando na parte logística e, acima de tudo, também com alguns servidores que irão nos auxiliar no dia lá do trabalho. Era isso, presidente. Sem manifestação. Conselheiro Bismarck, conselheiro Dantas. Nada. Também nada a comunicar, só cumprimentar o Ministério Público pelo evento. São 10h05, declaro encerrada a presente sessão.